Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. Olha, fé, fé, fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé é uma certeza das coisas que não se vê. Você vê o vento? Não, mas você sente. Você vê a energia? Não, mas se você botar o dedo no interruptor, você leva choque ou não? Leva. E forte, né? A fé é o remédio contra o desespero, o medo, a ansiedade, preocupação, ódio. Se você tem fé, você não tem nada disso. Que isso é armadilha do diabo. Que o diabo é a tua carne. Satanás é um opositor. Que Deus bota. Deus bota o diabo e o Satanás, quando ele quer. Por quê? A tua fé está fraca. Fé, confiar e crer. Certo? E as pressões do dia a dia, as expressões eternas, é verdade? Viver a fé nos faz resistir às tentações, às tensões da vida. Entendeu? As coisas, a pressão é muita coisa, né? Emocional, causada pelos problemas e nos torna forte o suficiente para a ponto de não nos abandonarmos diante de nada, de nada, de nada, ser como um monte de Sião, certo? É isso que a gente tem que ser, forte, e que a gente já tem a unção, o penhor de Deus, a unção do Espírito Santo. Temos ou não temos? E tem que ter cuidado na inveja, na cobiça, que andam junto. Tudo isso vocês têm que ter cuidado. Da inveja, da ambição, que anda junto. Fiquem conectados com Deus. Fica conectado com Deus. Porque o Senhor se aproxima de nós na medida que nos aproximamos dele. É ou não é? Essa é uma atitude voluntária, recíproca. Entendeu? É só vocês querer. Entendeu? Se desejamos tudo de Deus, devemos nos entregar a Ele completamente. Não é só pela a metade, não. A metade. Não. Tem que se entregar totalmente. O Altíssimo respeita a decisão de cada um de querer estar perto dele, porque ele está dentro. Mas se você não ficar conectado com ele, o teu coração está fechado. Entendeu? Amém? Porque o véu já foi rasgado. Quem fechou foi os cães gulosos. E a gente fica... Eu não entendia as palavras direito. Entendeu? Há pessoas que chegam na igreja de pedra. Tem campanha, tem isso, aquilo, outro. Mas o coração está vazio sem Deus. Porque Deus está dentro. Mas Deus não pode trabalhar. Para trabalhar com você. Entendeu? Por quê? Porque você acredita no homem e não acredita em Deus. Aí é que tá. Acredita em Deus em tudo. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o teu coração. Não é no monte nem na igreja, não. É no teu coração. Como que você vai ser impactado pela graça? João 3,3. Se você está ali amando o pastor, fazendo a obra dele, lavando as cadeiras, o púlpito, fazendo faxina na casa dele e nos alçapão. Seu marido também, a mesma coisa. Eletricista, pedreiro, encanador. Fazendo serviço no pastor. Como que Deus vai impactar você? Com a graça que você está acreditando no pastor que não tem na Bíblia. Não tem. Não tem dízimo, não tem oferta, não tem santa ceia, não tem batismo, não tem nada. Vamos lá. Olha, eu vou ler primeiro a oração da noite. E depois eu leio da Bíblia de estudo que ele deu, tá bom? Por isso que eu não posso falar muito. Boa noite. Deus abençoe. Dê um like, dê um joinha. Se você puder, compartilhe, me ajude.
Eu não quero nada. É necessário que ele cresça e eu diminua. João 3, versículo 30. Aprendi. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavras de Deus, a qual também opera em vós, os que creste, os que crestes, aqueles que creem, entendeu? Pronto, vamos resumir logo. Tem que crer, senão não desce nada lá de cima. A gente não tem nada se não descer lá de cima. É tudo que desce lá de cima, é doença, é saúde, tudo. Deus não, como é que se diz? Não permite nada. Deus não permite nada. Ele faz. Ele está no coração de todo mundo. E cuidado na mãozinha, para não fazer nada errado. Se fizer, as consequências você paga. Porque quem planta, colhe. Cuidado. Fica no caminho de Deus direitinho. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. As palavras dos homens são vazias e passageiras. As filosofias vão e vêm. As filosofias vão e vêm. Os slogans e os slogans servem só por uma temporada. E as promessas dos homens acabam por falhar. Ixi, olha o que é que vem aí. Veja só. As promessas dos homens acabam por falhar. Mas, na palavra de Deus, experimentamos um poder vivificador, transformador. Devemos receber a palavra, não como a próxima boa ideia, mas como a verdade eterna e permanente, que tem o poder de mudar os nossos corações, mentes e vidas. Veja, mentes e vida. Oração. Senhor, ao abrir a tua palavra, peço que fales a mim através dela. As palavras. Ai, meu Deus. Através dela. Usa as palavras nestas páginas para desenvolver em mim o conhecimento de ti e o meu amor por ti. Dai-me fome pela tua palavra. Porque quando a gente está recebendo a graça, gente, a gente tem fome e sede da palavra. Entendeu? Tem vontade logo de passar para as pessoas. Mas eu digo para vocês que estão quase recebendo a graça, não fique querendo passar logo a graça sem o Espírito Santo. Senão Deus vai te envergonhar. Deixa Deus falar, tá bom? Entende? Quando você estiver aprendendo mesmo, você quer passar. Mas tem cuidado. Você tem que aprender primeiro. Que é para você não envergonhar Deus. Quando você tem convicção que é isso mesmo, e não voltar atrás, pronto. Aí você não vai envergonhar Deus. Mas deixa ele falar. Entendeu? Conhecimento de ti e o meu amor por ti. Dai-me fome pela tua palavra, para que eu possa recebê-la continuamente e ser fortalecido por ela ao aplicá-la à minha vida, que a vida não é nossa, é de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tá vendo? Escuta direitinho esse áudio direitinho, depois você passa de novo até entender. Tá bom?
Eu vou ler um pedacinho do 1 Tessalonicenses, viu? 1 Tessalonicenses, qual que eu botei aqui? Eu botei aqui. Segundo. 1 Tessalonicenses, segundo. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Tá aqui. Vamos lá. Eu vou ler o texto e o contexto. Eu não abri a Bíblia. Não, peraí, gente. Peraí. Tem coisa errada aqui. Vou me acertar aqui, peraí. Lembra que eu disse a vocês que eu ia ler a Bíblia de estudo? Vamos lá. A palavra da pregação de Deus, embora houvesse tanta resistência por parte de alguns judeus religiosos que procuravam desacreditar as pessoas quanto aos ensinos de Paulo, houve grande aceitação por parte de muitos habitantes de Tessalônica. A atuação do Espírito são por intermédio da palavra de Deus produz uma revolução de tão grande proporção na vida daquele que crê que nenhuma perseguição é capaz. Viu? Se você ficar enraizado com Deus, ninguém vai te atrapalhar. Ninguém. Meu Deus, veja. Capaz de lhe causar intimidade ou medo para fortalecer a fé e a perseverança dos cristãos tessalonicenses. Paulo afirmou que os grupos de religiosos que perseguiam ele e seu companheiro foram os mesmos que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora atacavam os que seguiam o evangelho do Senhor. O apóstolo concluiu dizendo que tais perseguidores estavam debaixo da ira de Deus. Olha como é forte, viu só? Tem que ter cuidado, gente. Agora vamos ler aqui um pedacinho dá tempo aí de um pedacinho do texto e o contexto da Bíblia normal. Eu estou com a lanterna porque eu esqueci de abrir a Bíblia da letra grande. Veja só. Aqui é o 12. Eu vou direto no 13. O 12, pronto, o 12. Ó. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Veja, aqui é o texto da palavra. Por isso, também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavras de homem, mas segundo na verdade, como palavras de Deus, a qual também opera em vós os que crestes
Porque vós, irmão, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a ele. Tá vendo? Li até o 14 só. Amém. Deus abençoe vocês. É só basta crer, ter fé e confiar. Eu só li do 12 ao 15. Ao 14. Ao 14. Amém? Deus abençoe vocês. Graça e paz. Amo vocês. Vocês são meus amigos. Tá bom? Meus irmãos em Cristo Jesus. Tá certo?